Bom pessoal, então aqui nós vamos iniciar nessa tela, já numa máquina virtual aqui, como é que a gente vai fazer a instalação então do Fedora Mate, pressupondo que você já baixou a ISO, já gravou a ISO na mídia e já deu boot com a mídia, e depois dela ser carregada, na primeira opção que tem instalar o Fedora 31, você vai chegar nessa tela, ok? Pois bem, eu recomendo não de início você começar a trocar as imagens e as coisas da aparência da DE de instalação, tá? Então o que você vai fazer? Inicialmente você só vai checar aqui, ó, se a tua conexão está feita, tá? Eu recomendo a cabo e não a fio, mas se você só tiver a conexão sem fio, né? Recomendo a cabo, mas não sem fio. Mas se você tiver a conexão sem fio, você vai ter aqui a opção nessa região aqui, você vai ter a opção de fazer a conexão sem fio. Mas se por acaso o seu Fedora não reconheceu aqui de imediato a tua conexão sem fio ou o teu dispositivo sem fio, o que é que você vai fazer? Eu recomendo você ligar um cabo para iniciar a instalação. E o cabo estando conectado, você vai ver aqui a opção conectada com a opção desconectar aqui embaixo e os dois ícones de conexão aqui, tá? Muito bem, então o que você vai ter que fazer? De início você poderá fazer alguns testes para saber se essa DE carregada no modo live, se ela já está reconhecendo algumas coisas, tá? Então vamos verificar alguns testes que a gente pode fazer. Primeiro que eu recomendo é você fazer o teste para ver se o áudio está saindo. Então você pode vir aqui no microfone e em preferências de som, e aqui na parte de hardware você tem aqui essa opção de teste, né? Eu vou aumentar aqui o som para ver se a gente ouve o teste, e aqui na parte de teste a gente vai fazer o teste. Então como você pode ouvir aí que deve estar saindo baixinho, né? Eu vou até fazer de novo um pouco mais alto para você ver como dá para testar o áudio aqui. Então beleza, se o teu dispositivo de áudio estiver aqui ó, reconhecido, beleza, então você já tem o que precisa para ele reconhecer o áudio. Agora nós vamos ver a questão dos adaptadores de rede, né? Os adaptadores de rede você pode muito bem vir aqui e vir em Edit Connections, tá? E nessas conexões aqui você vai ver Ethernet e Wi-Fi. Se tiver o Wi-Fi aqui aparecendo ou WLAN aparecendo, então é sinal que está sendo reconhecido aos teus adaptadores de rede, ok? Outra maneira que você pode fazer isso é indo para o terminal e usando o comando ifconfig, certo? Aqui você vai ver no terminal, deixa eu só ampliar aqui para vocês verem, você vai ver aqui, ó, os adaptadores de rede sendo reconhecidos. Aqui no caso a minha placa de rede com fio, tá? E aqui eu tenho se eu tiver uma Wi-Fi, vai estar aparecendo aqui um outro nome com W alguma coisa, LN ou WLAN alguma coisa, tá? E aqui vai aparecer os teus adaptadores de rede com fio, já identificando aqui prioritariamente os MACs e os IPs de conexão, tá? Então você tem aqui os MACs e os IPs de conexão, caso esteja conectado. Esse LOL que aparece aqui, para quem mexe com rede sabe muito bem que é chamado retorno de rede ou retorno loopback de rede, para que todos os tráfegos que são externos retornem com uma confirmação interna, tá? Então vai para externo e confirma para interno. Então isso aqui, às vezes, até se parar de funcionar, o teu sistema não funciona mais direito a nível de rede. Pois bem, continuando, a gente agora vai fazer um outro teste com relação à mídia interna, que você vai instalar ele, para saber se a mídia interna está ok, se o HD interno está ok, né? Para isso daí, você pode vir aqui na parte de aplicações e procurar aqui os discos, né? O aplicativo Gnome Disk, que é um aplicativo antigo que todo mundo conhece. E uma vez rodado, você vai ter aqui, ó, o seu disco rígido identificado logo na cabeça aqui dessa lista. Você tem essa lista e vai ter o disco rígido aqui. E aqui ele avisa, mostra aqui para você nessa parte que eu estou andando com o mouse, ele já mostra que não tem nenhuma partição feita, tá? E bem aqui onde está dizendo que o Smart não é suportado, é aqui que ele vai te dar o relatório se o disco tem problema ou não tem. Vamos supor que ele diga aqui que o seu disco está ok. Então se ele disser aqui que o disco está ok, então você não precisa ter tanta preocupação. Agora se ele disser aqui que o disco is bad
está ruim e possui, digamos, 200 e poucos setores danificados. Aí você tem que se preocupar, pode ser que o seu HD não vá funcionar perfeitamente com a instalação do Fedora Mate, ok? Então é uma coisa verificar isso daqui. Bom, outra coisa que a gente pode testar em relação ao HD interno é a questão da performance, né? Em vídeos anteriores do meu canal, e também muita gente aí que sabe, da parte da latência de espaço mais veloz do HD e a área mais lenta do HD, é sempre bom você fazer um teste para saber se o teu HD interno está com a performance suficiente para rodar uma distribuição Linux boa. Em alguns vídeos do meu canal eu sempre falo que pelo menos 48 MB por segundo é o mínimo que uma distro Linux mediana ou pequena precisa para poder rodar. Mas no caso do Fedora, que é um pouquinho mais exigente a nível de tráfego de arquivo e a nível de loading de arquivos, eu recomendo que o teu HD tenha pelo menos 68 MB por segundo de performance para poder instalar o Fedora. Então, como é que você vai fazer o teste? Aqui a gente está testando numa unidade de disco virtual, então vai dar uma diferença em relação aos dados resultantes. Então vamos aqui em Start Benchmark, aqui embaixo, você deixa esses valores aqui, tá? E depois você dá Start Benchmarking. E bora ver bem aqui, ó, qual é o valor que ele vai estar dando aqui, ó. Ele vai estar dando aqui que está sendo gigabytes por segundo, e o que me interessa é esse valor aqui, ó. É esse valor que eu estou marcando aqui que me interessa, tá? Então, como ele está próximo de 68 megabytes por segundo, para mim já é mais do que suficiente para poder instalar o Fedora. É lógico que o gráfico que você vai ter aqui em cima não será bem igual a esse. Ele será um gráfico mais alto, com linhas mais sequenciadas. Essa área verde estará mais em cima. Por quê? Porque você vai estar testando no HD real. E aqui eu estou testando numa máquina virtual. Mas pelo menos o tráfego mediano, a média de escrita, que me dá 63 megas por segundo, já está próximo de 68, que já dá para mim instalar aqui para esse vídeo que a gente está fazendo, ok? Bom, esses são os testes básicos que você pode fazer com relação à parte de vídeo, tá? Outra coisa que você pode ver também, com relação a vídeo, é a questão se ele está reconhecendo já naturalmente alguma aceleração gráfica de teu adaptador de vídeo, né? Como o Fedora Mate, ele vem com um gerenciamento alternativo de janela em modo 3D, ele vai tentar acelerar o teu sistema para ver se ele tem alguma capacidade natural no chipset ou nos chips e microprocessadores de vídeo da tua placa para fazer alguma aceleração gráfica. E isso a gente pode testar da seguinte forma. Uma maneira de testar isso é você aqui no terminal, você usar o seguinte comando, ó. É o glx gears, tá? Você dá esse comando aqui. Se aparecer essas engrenagens aqui, significa que a capacidade mínima de renderizar alguma coisa em 3D o teu sistema tem. Mas se ele mostrar umas engrenagens feias, com movimento lento, desincronizado, ou nem aparecer as engrenagens, significa que o teu sistema de vídeo não tem aceleração gráfica nenhuma, tá, pessoal? Principalmente porque isso aqui vai ser necessário para você rodar alguma coisa em OpenGL ou com relação aos drives no voo, né, naturais do Linux. Pois bem, outra maneira que você pode testar isso daqui é você ativar aqui, mesmo estando na live, você manda ativar o Compis, como está mostrado aqui no menu, ó. Então, se você ativar aqui o Compis, ele vai dar um flick na imagem, retorna para a imagem, e o que é que você vai fazer agora? Usando as teclas Ctrl, Alt e seta para a esquerda e para a direita, você vai tentar fazer essa translação aqui, ó. Se aparecer essas setinhas e a translação for normal, sem nenhum problema, significa que existe alguma coisa que pode fazer aceleração OpenGL ou aceleração natural de frame de vídeo, tá? Bom, então com o teste de vídeo já pronto, já feito, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai iniciar a instalação. Já temos o som, já sabemos que a mídia pode receber, já sabemos que ele existe uma aceleração básica natural de vídeo para fazer o fade, trim, tearing e outras coisas de animações, né? Então a gente já vai começar a instalação em si, tá? Então, para iniciar a instalação, você vem aqui nessa opção Install to Hard Drive.
Então, dando 2 cliques aqui, ele vai abrir o instalador. Vamos só aguardar ele abrir. Aí vai ter algumas dicas que eu vou dar com relação ao particionamento, para você otimizar um pouco mais o particionamento do que você vai fazer para instalar. Bom, nessa primeira tela, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher aqui o português do Brasil ou português Portugal, mas o ideal é português Brasil, tá? Aqui em cima, onde eu estou mexendo no mouse, pode ser que você não veja. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui o pisca do mouse, que aí eu consigo mostrar melhor para vocês. Aqui, ó, tá piscando o mouse. Então, isso daqui vai mudar para BR depois, tá? Quando você tiver com o sistema já instalado. Então, vamos prosseguir aqui. E na próxima tela ele vai perguntar algumas configurações básicas que a gente tem que fazer antes de instalar o sistema, como por exemplo, o teclado português Brasil já está correto, a data e hora está errado, eu estou em Manaus, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ajustar, né, para Manaus. Então eu posso vir aqui, procurar aqui Manaus, vamos procurar. Ou eu posso, mais fácil, eu vir no mapa. Se eu já sei a localização da minha cidade, eu já clico aqui e você vê que já caiu Manaus aqui em cima. Ó. Eu cliquei no mapa aqui e já caiu Manaus. Então, para finalizar, você clica bem aqui em pronto. Ok, agora eu vou fazer eu vou deixar a questão aqui do local de instalação do sistema por último, tá? Então vamos aqui na parte de rede. Ele me mostra aqui uma opção que eu posso já nesse momento definir o nome da minha máquina na rede. Isso é importante, tá, gente? Se você deixar o nome que está aí, você vai ter dificuldade depois de sincronizar ela com alguns domains ou DNS da rede. Então é bom você deixar aqui logo o nome da sua estação que vai utilizar na rede. Então vamos colocar aqui, chamar de treino, tá? Vamos chamar de treino. Então a gente aplica e dá o pronto aqui em cima para retornar, ok? Bom, outra coisa que é importante eu fazer antes é definir logo a senha do superusuário e do root e a senha e o nome do usuário padrão que usará a máquina. Então vamos definir primeiro o padrão, vamos chamar aqui de Panda, ok? Vamos dar uma senha facinho aqui, tá? Ele vai reclamar da senha, ele vai dizer que a senha é muito fraca e eu não quero que esse usuário seja administrador, tá? Porque eu posso ter problemas com relação a isso. Mas aí vem a dica que você não pode esquecer: se você pretende usar Flatpaks no Mate, eu recomendo tornar o usuário administrador. Mas caso você pretende não usar Flatpak, por uma questão de segurança, é melhor você não tornar ele administrador. Mas como a gente vai nos vídeos futuros mostrar como usar Flatpaks, vamos deixar isso aqui como administrador. Quando eu der pronto aqui, ele não vai sair, ó. Estou clicando em pronto, ele não sai. Eu tive que clicar 2 vezes, tá? Eu tive que clicar 2 vezes para ele poder sair. Então, se ele reclamar de algo e você não conseguir sair, mesmo sabendo que está fazendo certo, é só clicar 2 vezes lá no pronto. Agora vamos para a senha do usuário, do super usuário, melhor dizendo, do SU, né, do root. Então aqui eu vou definir uma senha bem simples, só para não esquentar muito a cabeça, já que é só uma demonstração que nós estamos fazendo, mas eu aconselho aqui você usar uma senha bem complexa, tá? Não usando letras sequenciais e muitos números sequenciais. Se você puder usar símbolos no lugar de números, é até mais seguro, tá? Pronto, feito isso, eu vou clicar aqui em pronto. Ele vai reclamar, ó, reclamou aqui embaixo, como você pode ver, e eu vou dar 2 cliques para prosseguir. Aí ele aceita com os 2 cliques. Agora vem a parte mais importante, que é a parte da instalação de destino do sistema. E aqui o que eu vou fazer? Ele já me mostra aqui que eu já tenho tudo livre, já que meu HD é pequeno, de 15 GB. Mas é que está o problema, eu vou ter que personalizar essa instalação para ter uma certa otimização. E para ter essa otimização, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou agora clicar aqui em personalizado, certo? E quando eu der pronto aqui em cima, ele vai me levar para uma outra tela. E nessa tela aqui, ele já dá uma opção aqui para mim, se eu quiser, para ele configurar tudo automaticamente para mim, mas eu não quero, já que eu quero fazer otimizado. Você tem que lembrar que tudo que você configurar aqui a nível de partição sempre vai sendo colocado ao início do disco e não no final do disco. O único problema de eu fazer aqui automaticamente dessa forma é que geralmente ele vai colocar a swap no meio ou no final do disco rígido, e isso daí geralmente é a parte mais lenta de indexação e de busca de spin do cabeçote e do spin back do cabeçote. Então não recomendo. Se você
tiver uma máquina com pouca memória RAM, tipo 4, 2 GB, e precisar usar muita swap. Isso vai deixar o sistema lento e até engasgado. Então, o ideal é se você tem uma máquina um pouco mais fraca, um HD que não tá lá, um HD mecânico que não é lá, aquelas coisas de super veloz, eu recomendo você fazer manualmente do jeito que eu vou fazer aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai adicionar aqui embaixo, você vai definir o tipo de montagem e a gente já começa na swap. Por quê? Porque geralmente a área inicial de um HD é a área mecânico, é a área mais rápida do HD. Então, se você botar a swap lá no início do HD, com certeza, se a tua máquina tiver pouca memória RAM e ele precisar usar a swap, ele vai usar com velocidade suficiente, já que a swap está na área mais veloz do teu HD, que é a área de início. E a capacidade desejada. A capacidade aqui desejada, eu recomendo você colocar a mesma quantidade de memória RAM. Mas aí, Panda, como é que eu vou saber a quantidade exata do que eu tenho que escrever aqui? Bom, simples, né? Se você tem 4 GB de RAM, você escreve aí 4 GB e pronto. Ele já vai saber que são 4 GB, porque ele já faz um cálculo, que é esse valor que você coloca por 1024, para saber o tamanho exato da partição que você quer criar. Em outras distribuições a gente tem que multiplicar por 1024 e botar o valor aqui. Mas aqui não é necessário. Então vamos adicionar o ponto. Ele já criou a swap. Eu já sei que ela está no início do disco, porque como eu falei anteriormente, ele já cria na sequência de início do disco para o final do disco. Então a swap já está aqui no início do disco, né? Bom, outra coisa que é importante, não recomendar, no caso de máquinas mais simples e poucos velozes, não colocar o LVM, tá? O gerenciamento lógico de volumes LVM. Eu aconselho você colocar como partição padrão, ok? Como partição padrão. Deixar aqui swap e definir um rótulo. Olha, defina esse rótulo, porque se você precisar fazer redimensionamento de partição ou regerenciamento das partições, você vai precisar dessa identificação no futuro, tá? Então você coloca aqui os dados e manda atualizar as configurações. Pronto. Então, sempre que você fizer mudanças aqui nessa parte, tá? Sempre que você fizer mudanças, sempre vá aqui em atualizar configurações, ok? Pois bem, então agora a gente já está com a swap criada, a gente vai agora criar mais uma outra partição, que será a raiz, né? E a raiz é importante que também fique próximo do início do disco. Então tá aqui a raiz, daqui vamos escolher a capacidade desejada, já que é 15 GB, eu só vou colocar 10. Tá? 10 não, já que eu coloquei 4 ali, eu vou colocar só 8 para raiz, 8 GB. Já que o meu HD é apenas de 15, o HD virtual aqui, ok? Então vamos adicionar. Tá aqui a raiz criada. Agora o que eu vou fazer é simplesmente adicionar agora. Sim, aqui na raiz, ó, você também tem que tirar de LVM se a sua máquina não for muito veloz, tá? Você pode até botar BTRFS, mas eu vou lhe dizer que numa máquina que não seja tão veloz e com uso não muito bem estruturado e gerenciado, ela pode corromper, tá? Então eu aconselho você colocar a partição padrão. Muito bem, então vamos definir também aqui como Fedora, vamos definir como Fedora root, o rótulo, tá? Opa. Vamos colocar aqui Fedora root. Vamos atualizar. E agora eu vou criar aqui no maisinho de novo a segunda partição do home. Como eu só tenho aqui embaixo, ó, 3.83 GB, então eu vou criar uma home bem pequenininha, tá? Vou criar de 3 GB só, ok? 3 GB e adicionar o ponto. Então tá aqui, ó. Eu já tenho a home, eu já tenho o sistema que é a raiz e a swap. Agora lembra bem, essa home separada, você não precisa obrigatoriamente criá-la separada. Se você não criar, ela será automaticamente criada dentro da raiz. Isso todo usuário Linux já sabe disso daí. Bom, o que a gente tem que fazer agora aqui, novamente, colocar como partição padrão. E vamos colocar aqui como Fedora Home. Tá? Vamos identificar aqui. Muita gente não liga para essa identificação, mas ela é de sumária importância. Tá? Pois bem, feito toda essa parametrização aqui, a gente vai agora lá para o pronto, né? Que é para terminar aqui em cima nossa configuração, no pronto. Lembrando que aquela primeira opção que eu mostrei para vocês, que já vai fazer tudo automático, é a mais recomendada você fazer caso você esteja usando uma máquina EFI ou UEFI, tá?
Por quê? Porque aquela opção ela vai adaptar melhor as partições para que ela faça boot em modo UEFI ou EFI, tá? Vai ter até uma partição chamada boot EFI. Agora é importante que, uma vez que ele coloque tudo isso aqui para o EFI, você clique em cada coisa dessa e modifique aqui os parâmetros como eu ensinei para vocês modificarem, para não ter problema futuro, tá? Então vamos terminar aqui no pronto. Ele mostra aqui um resumo do que vai ser feito e a gente manda aceitar as mudanças bem aqui embaixo, tá? Aí ele já vai mostrar aqui a parte já pronta da parte da instalação de destino já pronta. Vamos só aguardar um pouquinho. Pronto, então tá aqui, ó. Já tá tudo pronto, não tem mais nada vermelho, tudo configurado. Como eu falei para vocês, já ficou BR aqui em cima, ó, como eu tinha falado no início dessa tela. E agora é só iniciar a instalação aqui embaixo, tá, pessoal? Então vamos iniciar a instalação. E aí ele vai agora iniciar a instalação. Ele vai avisar quando a instalação estiver pronta nessa areazinha aqui, ó. Ele vai mostrar um texto dizendo que a instalação já está pronta e você pode sair. Vai aparecer nessa área, tá? Aí depois é só você dar sair aqui embaixo. Então vamos aguardar em instalação. Bom, pessoal, como eu havia falado para vocês, ó, já acabou aqui a instalação e ele avisa aqui que a instalação foi bem sucedida, tá? A única coisa que você tem que fazer agora é finalizar aqui no botão a instalação. E aí agora a gente manda reiniciar o computador, que é o que eu vou fazer agora, para a gente concluir aqui. Você vai dar um shutdown e vai mandar reiniciar o seu computador. Ou, de uma forma mais segura, já que você está usando uma mídia externa, a gente aconselha você dar um shutdown para desligar totalmente a sua mídia, porque ele vai desligar o computador, e em seguida você retira a sua mídia e depois de retirada você reinicia a sua máquina para já carregar o Fedora Mate instalado e a gente partir agora no vídeo para a parte da pós-instalação. O que é que a gente vai fazer depois de recém-instalado, ok? Então vamos dar prosseguimento ao carregamento da pós-instalação do Fedora Mate. E quando você iniciar, ele vai mostrar esse menu inicial, aonde você verá aqui a primeira opção sendo o kernel que já está instalado e já veio com a instalação dele que você fez. E aqui existe um modo de resgate. Esse modo de resgate muitas vezes ele vai ser útil quando você tiver várias opções aqui em cima e por nenhuma dessas opções você conseguir entrar. Então você consegue às vezes entrar por aqui ou fazendo modificações nesse modo de resgate, e com essas modificações você consegue entrar. Mas como esse não é o momento e a gente vai aprender hoje como preparar o terreno, a gente vai primeiro carregar o kernel 5.3 aqui com Fedora para que ele carregue, tá? Então vamos começar a carregar agora aqui na máquina virtual. E eu peço desculpas aí se vocês virem algum barulho de carro, é porque hoje o movimento aqui tá demais e vai ter barulho aí atrapalhando um pouquinho, tá, pessoal? Quem mora assim próximo do centro de uma cidade sabe como é problema de barulho. Inicialmente, deixa eu explicar para vocês essa questão do logo que está aparecendo aí. Em algumas distribuições que possuem placas híbridas ou possuem placas com tecnologia mais para trás, a nível de acionamento de screen de camada, pode ser que não apareça o logo do Fedora, tá? E caso isso não aconteça, não se preocupe, porque você vai estar vendo passo a passo o kernel e todos os init runs de serviço sendo carregados, tá? Então é normal em algumas máquinas não aparecer aquele logo. Aquele logo, lembrando que ele é feito pelo serviço do Plymouth. E o Plymouth em alguns tipos de hardware, como Dell, alguns hardware da Acer, eles não conseguem fazer screen sobre screen no modo do Plymouth. Então é por isso que às vezes em algumas máquinas não vai aparecer aquele logo. Mas lembrando que se você der ESC ou Shift ESC no momento que você não vê nada, você pode ver todo o processo de carregamento, linha a linha do kernel, do init runs, dos serviços e tudo mais, ok? Chegando aqui, você vai dar sua senha que você cadastrou lá na instalação, né? Lembrando que no caso do Fedora Mate, quando você carrega ele,
caso você tenha mais de uma DE instalada, geralmente aqui onde eu estou mexendo o mouse deve aparecer a lista de DEs para você escolher, ou de gerenciadores gráficos e de janelas para você carregar junto com o Fedora, caso você tenha mais de um instalado, tá? Lembrando que aqui você pode mudar o idioma, aqui em cima, a data e a hora, né? Tem aqui o idioma e recurso de acessibilidade para quem tem problema de visão ou de audição, tá? Mas vamos dar aqui então a nossa senha, que a gente cadastrou lá na instalação, e aguardar ele carregar aí, tá? Ele vai carregar numa resolução mais alta, que foi aquela que a gente definiu na instalação, e vamos aguardar aí ele carregar. Pronto, uma vez carregado, caso seja a primeira vez, é bem provável, deixa eu só acionar aqui o piscante do mouse para ajudar a localizar melhor o mouse, tá pessoal? Aqui. Se for a primeira vez, pode acontecer bem aqui, ó, a primeira vez que você carregar, aparecer um erro de SE Linux, né? E esses erros geralmente acontecem porque é a primeira vez que o sistema está carregando os serviços e ele tem que criar os chamados níveis de permissões para a primeira sessão, já que é a primeira sessão que você carrega. Como eu estou carregando a segunda vez, não apareceu, mas pode aparecer um vermelhinho bem aqui, e quando você clicar nesse vermelhinho, ele vai dar todo um relatório aqui no centro da tela. Eu vou até buscar aqui para vocês verem, que é o relatório, existe aqui na ferramenta de sistema, aqui, relatório de problemas, bem aqui, ó, tá? Em ferramentas de sistema você tem aqui relatório de problemas. E aqui você pode ver muito bem, cadê? Não tem nem, não, aqui não, é na outra opção, desculpa pessoal, é aqui em ferramenta de sistema, soluções de problemas do SE Linux, tá? Já que o problema causado aqui é respectivo ao SE Linux. Então ele geralmente mostra aqui a lista, ó, que você tem aqui de um problema. Então você pode até ver os detalhes do problema, ele te dá todo um relatório. Como vocês podem ver aqui, ó, ele não conseguiu fazer a auditoria do Firewall D. O problema foi aqui, não conseguiu fazer a auditoria e é por isso que ele deu, na primeira vez que eu carreguei, esse erro aqui em cima, que é uma bolinha vermelha. E ao clicar nessa bolinha vermelha, laranja, você vai ver aqui esse relatório. E o mais bacana é que ele ainda te dá a solução do problema aqui, quais são os comandos que você pode dar para resolver. Mas como eu carreguei novamente, e como eu falei para vocês, geralmente ele só dá esse problema porque é a primeira sessão e ele tem que criar todas as permissões e auditorias para a primeira sessão, é normal dar esse problema, tá? Bom, então a primeira coisa é carregar aqui o nosso desktop, como nós vimos, e apresentar para vocês que ele já vem com esses ícones aqui, né? Esses ícones padrões que a gente vai aprender nas próximas aulas e próximos vídeos como personalizar. Ele vem aqui no panel já com algumas coisas que você pode até retirar se não quiser. Por exemplo, eu não uso Thunderbird, então eu vou tirar aqui o ícone do Thunderbird. É só dar o botão direito e escolher remover do panel. Então ele já foi embora. Aqui você vê que você tem as áreas de trabalho, né, que você também pode controlar usando as teclas Ctrl Alt, esquerda e direita, como você pode ver aqui, ó, você pode controlar, e conforme você muda aqui, você vê que ele muda lá embaixo, né? E aqui você tem o retorno à área de trabalho, já que o Mate ele não tem uma tecla dedicada a retornar logo de cara à área de trabalho. Por exemplo, eu vou abrir aqui a lista de pastas, né? Eu maximizo, se eu quiser a área de trabalho como a gente faz no Windows, a gente dá bandeirinha D, né? Não vai, ó, não vai, nem Ctrl Alt D, nem Alt D, Alt bandeirinha D ou Alt D ou Ctrl D, não vai. Então a melhor maneira mais rápida num clique de voltar é você clicar aqui, ele já retorna aqui embaixo, né? Clicou aqui embaixo, ó, ele já retorna a área de trabalho, ok? Então basicamente ele vem com esse tema cinza, vem com o ícone aqui do monitor de microfone, mas no caso de você estar usando uma máquina real, talvez ele mostre aqui bateria e Bluetooth também e outras coisas, tá? Vem com o ícone de rede, que se você tiver Wi-Fi já vai aparecer por aqui o Wi-Fi. E aparecendo outros recursos aqui na rede, você consegue conectar, desconectar, editar conexão de rede e tudo mais. Aqui você vai ter o calendário padrão, certo? Que você pode personalizar depois, que a gente vai ver na parte de aparência. E fica aquela questão, uma vez que eu reconheci aqui que eu estou no desktop, o que eu tenho que fazer para preparar o terreno, né? A gente sabe que o Linux, de certa forma, ele tem aquele problema que você, antes de qualquer outra coisa,
você tem que baixar logo todas as atualizações que já saíram para ele, porque nem sempre na instalação ele traz todas as atualizações. Então a primeira coisa que você tem que fazer na realidade é você vir aqui em cima, certo? No terminal, a gente vê que aqui no Mate a gente não tem uma tecla de atalho, estou teclando Ctrl Alt T, mas não tem uma tecla de atalho específica para o terminal, mas isso a gente pode criar depois, tá? Vou aproveitar para criar logo agora. A gente vem aqui em preferências, vem aqui em pessoal, aliás, em hardware, e vem aqui em teclas de atalho. E aqui em teclas de atalho a gente vai adicionar uma tecla. Primeiro ele pede o nome que a gente está criando, vou chamar de terminal. E ele pede o nome do binário que roda o terminal. Bom, no caso que eu estou na interface Mate, eu já sei que se chama Mate-terminal, ok? E quando eu dou aplicar, ele já cai aqui embaixo, né? Como você pode ver aqui na última linha, ó. E agora eu clico aqui e defino aqui a tecla de atalho, Ctrl Alt T. Pronto, aí já fica definido aqui, ó. Então eu fecho e já tenho agora o acesso ao terminal pelo Ctrl Alt T, ó. Certo? Então você pode fazer assim para criar a tecla de atalho. Bom, já que nós vamos fazer a atualização, né, do que falta, a gente tem que lembrar que o nosso usuário ele foi instalado com poderes administrativos, né? Então a gente pode, de certa forma, usar o comando sudo com os comandos aqui de gerenciamento de pacotes. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um sudo DNF, tá? Você vai usar o gerenciador de pacote DNF, e para você fazer a atualização de tudo que ainda falta e ainda trazer as atualizações para o que não vai ser, para o que não ainda está faltando atualizar, você vai dar o comando upgrade, tá? Tem gente que dá o comando update, mas o comando update ele nada mais é do que um aliás para o comando upgrade. Então você vai dar o comando upgrade, ele avisa que você está usando um usuário com poderes de sudo, isso pode gerar alguma insegurança no sistema, mas ele diz que você pode prosseguir se tiver responsabilidade sobre isso. Isso aqui geralmente é um aviso padrão, porque como o Fedora é baseado em algumas coisas de Bash que também são usadas no Red Hat e servidores também são assim, então geralmente isso aí vem como padrão no padrão de Bash dele que existe. Então a gente vai dar a senha aqui, né? E agora ele vai sincronizar com os repositórios oficiais, né? Uma reclamação que todo mundo tem sobre o DNF é isso, é que ele é lento para sincronizar repositórios. Mas isso vai depender de alguns fatores que eu até nos grupos de Telegram já discuti com o pessoal, que depende dos fatores de como o relay de firewall do teu provedor de serviço IPS, como é que se ele relaciona com o gateway que sai do país, que vai até o servidor do Fedora. Essa relação pode ser mais rápida ou pode ser mais lenta, isso vai depender de como esse traceroute das tuas conexões são feitas, tá? Então você vê aqui que ele vai baixar muita coisa, né? A gente vê lá no final, ó, no relatório que ele vai baixar, ele mostra aqui no final que ao todo vai ser 1.1 GB de 586 pacotes. Então a gente já vê que o nosso amigo aqui, o Mate, ele vem meio que pelado. Então é importante trazer essas atualizações depois. Então a gente vai dar sim aqui e aguardar ele baixar esses pacotes e instalar, ok? Então eu vou dar uma pausa aqui e a gente retorna quando ele estiver terminando já. Pronto, pessoal, uma vez terminado, ele mostra aqui a conclusão. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos agora, como eu falei antes, reiniciar aqui o sistema, né? Então vamos dar um reiniciar agora e aguardar o retorno dele. Algumas coisas aí, quando ele retornar, talvez fiquem um pouquinho diferentes, principalmente aqueles erros que eu falei para você que pode dar quando você inicia pela primeira vez a primeira sessão aqui dentro do sistema. Então agora ele vai reiniciar. Se você quiser acompanhar o processo de reinício, é só você dar ESC que ele mostra o processo de reiniciar. Veja bem, então aqui como a gente está reiniciando, ó, ele já tem um kernel colocado que foi o último atualizado com as atualizações. Iniciamos o Fedora com 5.3 e agora a gente está com o kernel novo atualizado que é o 5.55. Então vamos lá carregar ele e ver o que é que vai mudar em relação aos pacotes atualizados. Lembrando que quando aparecer o Playmonth, como eu falei no início do vídeo, você pode dar ESC e acompanhar o processo
de carregamento do kernel, cada serviço dele. Muito do que vem aí é configurado no init runs-fs e no init trans, e a gente espera ele carregar aí. Pronto, então vamos logar novamente. Desktop vai ser carregado. Não é tão rápido porque a gente está numa máquina virtual, ok? Bom, veja que agora, pelo menos agora, não deu nenhum erro. Deixa eu ativar o mouse aqui, o pisca-pisca do mouse. Ok. E a gente vê aqui, ó, que não deu mais o erro, como eu falei para vocês. Por quê? Porque a gente já tem algumas bibliotecas utilizadas sendo carregadas direitinho com esse kernel aqui. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu recomendo, nesse momento, você fazer novamente aquele comando de atualização. Por quê? Porque vai que alguma coisa não se atualizou, ele vai atualizar, tentar atualizar novamente. Então, vamos entrar no terminal novamente. Vamos aqui dar o sudo dnf upgrade e vamos ver se ainda vai faltar alguma coisa a atualizar. Muita gente diz que não é necessário fazer isso, mas eu já tive casos que na segunda vez ainda faltou alguma coisa para atualizar, tá? Então é sempre bom fazer isso daí. E ele avisa aqui que não tem nada para fazer, ó, tá? Bom, se não tem nada para fazer, então não tem mais nada que atualizar. Bom, agora que vem a grande movimentação que a gente vai fazer agora no sistema, de sair instalando as coisas para fazer um aprimoramento em relação a tudo isso que veio instalado aqui nele, tá? Inicialmente a gente tem que lembrar que o Fedora ele se baseia em muitas coisas de compatibilidade com outras aplicações de outras distros, baseado no RPM Fusion, né? Que é um repositório adicional que você pode colocar na sua distribuição. Então eu vou entrar aqui no Firefox para mostrar para vocês esse site do RPM Fusion. E por esse site você vai baixar 2 pacotes, onde com esses pacotes você vai ganhar novos repositórios com um mundo muito grande de mais de 190.000 pacotes que você pode utilizar aí no Fedora para instalar as aplicações, né? Então vamos só aguardar o Firefox abrir. Está abrindo agora. Bom, então Firefox aberto, tá? Vamos só fechar as propagandas aqui e com elas a gente vai pesquisar agora o site RPM Fusion. Então vamos lá pesquisar e está aqui o site RPM Fusion, ok? Bom, então baseado nesse site aqui, a gente já tem algumas coisas no site que mostram o que é o RPM Fusion, e bem aqui a gente tem essa opção que mostra aqui, ó, habilitar o RPM Fusion no seu sistema, que é adicionar esses repositórios. Então a gente vai abrir aqui e bem aqui embaixo, se você quiser, você pode baixar separado, tá? O RPM Fusion de 1, do Free, que são softwares livres, né, de licenças livres, e aqui no Non Free. Non Free significa que os softwares aqui e as bibliotecas podem ser de licença não totalmente livres ou não muito bem especificadas as liberdades de uso dessas licenças. Tem gente que só instala o Free, mas eu recomendo você instalar os dois. Por quê? Porque é um mal necessário. Às vezes tem coisa num repositório que não tem no outro e você acaba ficando na mão precisando disso. Então é um mal necessário você ter os dois instalados. Mas se você não quiser baixá-los e instalá-los manualmente, bem aqui, ó, tem um comando para você instalar tudo num único comando. Então você vem aqui, marca, dá um copiar, como eu estou fazendo, e você abre o terminal agora para executar esse comando lá, e com esse comando ele já vai instalar para você os dois repositórios. Então vamos colar aqui, certo? E com o comando aqui a gente agora vai dar a senha e aguardar ele instalar os repositórios. Então, como a gente vê aqui, ó, ele já está puxando e já vai atualizar os repositórios.
Então vamos aguardar agora, é rápido que ele faz, porque é apenas inclusão de endereços de espelhos, né, de internet, de servidores. E uma vez feito isso, eu recomendo vocês darem novamente, aqui como eu vou mostrar, eu recomendo vocês darem novamente o sudo DNF Update. Por quê? Porque se tiver upgrade, se tiver mais alguma coisa adicional para atualizar, nesses repositórios de forma adicional, ele vai adicionar. Então é bom você dar esse comando para isso. Então ele já está ressincronizando os repositórios novamente, como vocês podem ver. Já vai ressincronizar. Está ressincronizando primeiro o padrão, que é o free, e depois o não free, que é o que ele está fazendo agora. E aí ele já vai verificar se tem realmente alguma coisa a mais para atualizar e adicionar com relação a esses repositórios aí, a nível de pacotes atualizados. Então vamos esperar aí ver o que ele mostra. Bom, novamente ele falou que não tem nada para atualizar, ó, como você vê aqui, tá? Mas já aconteceu ocasiões de que após ter instalado os repositórios ele viu que tinha coisa mais nova lá para atualizar. Então, chegando nesse momento, a gente vê que já tem tudo do básico, da base dele principal atualizada. Então você praticamente não vai ter que atualizar da base principal do que vem com o Mate mais nada. Bom, agora nós vamos adicionar elementos aqui no Mate, tá? Bom, para facilitar a vida de vocês, para quem conhece a comunidade Fedora Brasil na internet, que é até bom porque você conhecendo agora, você vai poder se inscrever no fórum do Fedora, e lá no fórum você tem um manualzinho básico que eu fiz sobre a atualização e a instalação de outras coisas que estão faltando no Fedora. Então você pode pesquisar na internet dessa forma, comunidade Fedora, você pode pesquisar assim, comunidade Fedora, a Bíblia, tá? A Bíblia. E esse primeiro que vem aqui, ó, a Bíblia em andamento, você vai abrir e vai aparecer o nosso fórum. E com esse fórum aqui você pode se cadastrar, fazer pesquisas, perguntas, e também pode colaborar com tutoriais, soluções, opiniões e várias outras coisas, tá? E aqui a gente tem um tópico que eu fiz chamado pós-instalação do Mate, como você pode ver aqui, ó. E clicando aqui, ele vai abrir um tutorial que eu fiz para vocês, que ensina desde a instalação, tá, a usar o DNF Dragora, que eu vou ensinar para vocês que não é muito recomendado, apesar de eu ter botado ele aqui, tá? Aproveitando então, vamos ver o que é o DNF Dragora. O DNF Dragora é um programa que vem aqui, ó, na administração, você tá vendo, que ele serve como se fosse um gerenciador de GUI gráfico de pacotes, né? Vou entrar nele aqui para vocês verem, ó. E ele mostra aqui vários pacotes que você pode pesquisar e instalar por ele, tá? Mas eu recomendo você não utilizá-lo. Por quê? Porque às vezes ele é muito lento, travoso, às vezes não traz na lista exatamente o que você quer. Então esse é um dos primeiros pontos negativos do Fedora em relação ao Mate. É que na realidade esse Dragora aqui ele não ajuda em muita coisa com relação a isso, tá? É diferente daquele Synaptic que existe no mundo Debian, que ele é bem fácil de usar, ele localiza o que você quer, você vê as listas. Aqui não, aqui é um pouco complicado, tá? Então vamos deixar de utilizar ele por enquanto, já que eu estou ensinando vocês nesse vídeo a fazer tudo na unha, tudo por comando, tá? E com o comando a gente vai aprendendo melhor o nome dos pacotes. Então aqui no nosso tutorial, passando aqui o nosso amigo Dragora, eu ensino aqui como você baixar o RPM Fusion, né? Ou fazer aquele comando que eu mostrei para vocês aqui, baixar e instalar. E agora eu mostro aqui no tutorial para vocês que a partir desse ponto você já pode sair instalando os programas que você quer. E aqui no tutorial eu mostro para vocês o nome e o ícone de todos os tipos de programas mais famosos que você pode utilizar para mídia, áudio, som, internet, adaptação de arquivo e tudo mais, tá? Eu mostro até aqui as grafias também, como é que você vai usar os comandos, mas eu recomendo, antes de você instalar qualquer um desses programas, eu recomendo você fazer duas coisas, tá? Principais. Primeiro, você instalar
os codecs de mídia, que isso vai fazer falta para algumas dessas aplicações aqui que você queira instalar. E terceiro, atualizar o teu Java do teu Fedora Mate para que fique mais compatível com até mesmo com programas da Receita Federal que você venha utilizar, ou programas como o nosso amigo aqui de escritório, o LibreOffice, já que ele é todo padronizado em Java, né? Então, vamos primeiro para os codecs. Quem aí possui unidade de DVD, leitor de DVD, gravador de DVD, às vezes vai precisar assistir um filme ou alguma coisa assim com relação às mídias de DVD, né? Tem notebook que ainda vem com leitor de DVD, mas a maioria não vem. Então, às vezes o Fedora ele não tem compatibilidade com aqueles DVDs originais criptografados. Então é interessante você instalar a biblioteca que vai permitir fazer isso no Fedora. Então existe aqui um endereço que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que é do Livina. E o Livina traz um dos melhores codecs de DVD para o Fedora. Então a gente vai copiar aqui esse comando que está no tutorial que está disponível para vocês, tá? Vamos copiar. E a gente vai no terminal já instalar esse repositório do Livina. Aí tem gente que diz assim, eu não gosto de adicionar repositório, mas você vai adicionar esse repositório só por enquanto, depois você pode remover esse repositório, tá? Então vamos lá, dar o comando aqui, como está mostrado, e tem lá também no manual, vamos dar a senha, e ele já vai obter aí o repositório, as chaves, e já vai instalar o repositório. Beleza, já foi instalado. Agora, para mim atualizar esse repositório, quando eu instalo um repositório novo e quero agora pegar a cache desse repositório ou as listas de programas desse repositório para atualizar no Fedora, eu apenas uso o comando dnf update para isso, tá? Opa! É porque eu tenho que rodar como super usuário, senão não vai funcionar. Então vamos lá. Aí ele já está, ó, veja que apareceu o Livina, significa que ele já está pegando o cache que ele pegou aqui, certo? E já vai fazer uma transação para atualizar o próprio repositório em si do Livina. Aí eu respondo sim, e ele já vai sincronizar todos os repositórios e incluir as listas do Livina nesse repositório. Tanto que aqui, ó, ele já me pede até para me atualizar as chaves de acesso. Então vamos lá atualizar também. Pronto. Feito isso, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que instalar o conjunto de codecs, que já vai vir também com as bibliotecas do Livina, justamente para mim poder ter todos os codecs extras. Muita gente diz assim, existe uma crendice no Fedora que diz assim, se você instalar o VLC, ele já traz todos os codecs necessários. Não é bem assim, tá? Quem conhece o mundo Linux desde a época do médio Ubuntu, sabe que o Linux ele possui 5 níveis de codecs. E o VLC ele só vai te trazer 2 desses 5, principalmente em relação aos tipos de bibliotecas e aos metadados de vídeo da biblioteca que existe. Então o que eu digo assim? Quem não é minimalista e gosta de ter tudo instalado no seu Linux, eu recomendo instalar todos os codecs possíveis que todas as aplicações de áudio e vídeo venham a utilizar. Por isso que eu criei essa listinha para vocês aqui no manual, que está aqui, que já vai instalar todos os codecs que você venha precisar. Eu não sei se nessa versão do Fedora 31, que essa lista já é antiga, existe todos esses codecs, mas se não existir, a gente substitui por outros ou retira da lista. Tá? Então eu vou marcar aqui, desde o sudo, que é o comando de superusuário, até aqui, copiar e vamos dar o comando para trazer essa lista geral de codecs logo de áudio e vídeo para o teu Fedora Mate. Então vamos dar Enter aqui. Bora ver se ele vai avisar que tem algum que não exista, né? Vamos só aguardar. Bom, todos existem. Tanto que ele avisou aqui, ó. Ele avisou em cima que alguns já existem e que vai ter que instalar todos esses outros aqui. Aí tem gente que diz, ai meu Deus, eu vou instalar 116 MB de biblioteca. Gente, é melhor ter esses 116 para qualquer programa de áudio e vídeo que você venha utilizar do que faltar depois disso aí.
Tem gente que diz assim, programa de áudio não presta, programa de vídeo não presta, porque dá problema. Mas não é que o programa seja ruim, é que teu Linux está incompleto. Teu Linux está faltando bibliotecas de metadados, bibliotecas associativas, bibliotecas de mídia de runtime que estão nesses conjuntos de codecs. E muita gente chega ao ponto de ser tão minimalista que prefere passar pelos problemas de não ter os codecs do que ter os codecs instalados. Então eu recomendo instalar essa lista que a gente acabou de transacionar aqui no terminal. Então vamos instalar e bora aguardar ele baixar e instalar. Tá? Vamos dar uma pausa no vídeo aqui e eu retorno depois quando ele já tiver terminado de instalar. Bom, como a gente pode ver, já terminou de instalar os codecs. Então o que a gente vai fazer agora é seguir aqui o nosso tutorial e agora a gente vai partir, né, para a instalação do Java, que eu acho que não tem aqui, tá? Agora uma coisa interessante seria, se você tiver aí no seu Fedora, seria as coleções dos ícones visuais, né, ou de temas visuais que você pode instalar caso você queira. Então, já que futuramente no próximo vídeo a gente vai fazer a atualização de aparência e personalização da aparência, o ideal é a gente então já instalar alguns desses temas aqui, né? Aqui eu tenho uma coleção, como você pode ver no comando aqui, ó, tem uma coleção de temas que a gente pode adicionar, mas a gente vai ver que existem outros temas e ícones que podem ser instalados também, né? Como a gente vai pesquisar no terminal para ver se eles existem. Bom, então como a gente vai instalar esses temas logo visuais, a gente marca, como eu mostrei antes, né? Vamos marcar aqui para não perder muito tempo em escrever, copiar e vamos colar lá no terminal. O que eu vou fazer aqui é só adicionar em relação a todos esses temas aqui no final, né? Como vocês podem ver aí, eu vou adicionar só os Adayata. Tá, vou colocar um asterisco aqui para ele instalar tudo do Adayata, que eu vou precisar desses temas para o próximo vídeo, e também do Breeze, tá? Do tema Breeze. A gente pode ver aqui que ele vai instalar os temas do Echo, Elementary, Numix, que mais? Do Numix Circle, do Tango, do Gnome, alguns outros do Gnome, que aqui é um conjunto de temas, todos que faltam do Adayata e do Breeze. Então a gente tem uma boa coleção de ícones aí que queira utilizar, mas nada impede de você pesquisar no terminal esses nomes, tá? Para você saber se tem ou não tem aí para você instalar. Então vamos dar Enter, dar a senha e vamos instalar esses temas visuais aqui. Então a gente está preparando o terreno para as outras coisas que a gente vai ver nos próximos vídeos, e um deles é esses temas visuais aí, tá? Ele já mostra que alguns já tem e a gente vai instalar agora os que faltam. Então vamos só aguardar ele terminar, vai ser rapidinho. Bom pessoal, então a gente vê aqui que já terminou, né? Já terminou a instalação dos temas e agora a gente vai partir para outra preparação de terreno aqui do nosso guia, tá? Que é justamente as fontes adicionais do sistema. Tem gente aí que tem dificuldade de ter uma quantidade de fontes melhores, né? Incluindo as fontes da Microsoft, porque a gente que abre documento feito pelo Office e outras suítes do Windows, a gente sabe que vai precisar dessas fontes da Microsoft, como Arial, Time New Roman e outras. Então aqui no guia, que tem lá na comunidade Fedora, a gente vai marcar aqui esses dois conjuntos de comandos e executar separadamente, tá? Para a gente poder instalar as fontes que faltam. Então vamos primeiro dar esse comando aqui, ok? Esse primeiro comando aqui no terminal para instalar as fontes já nativas aqui adicionais do Fedora. Então vamos dar aqui o comando e ele já vai fazer a transação em si. A gente vai precisar do cur, que é o pacote que ele vai instalar, do kbextract, e a gente viu que ele já tem quase todos que a gente precisa, ele só não tem mesmo o kbextract aqui. Então vamos só instalar ele, porque esses pacotes que ele está instalando vão ser necessários para as fontes Microsoft. Sem eles a gente não vai conseguir instalar. As fontes Microsoft que estão disponíveis agora, que terminou, no segundo link.
tá? Que é esse link aqui. Então vamos copiar. E agora vamos fazer o segundo link, que já vai trazer as fontes Microsoft para a gente e instalar elas no sistema. E é o que ele vai fazer agora. Ele vai fazer o download delas e depois de feito o download de cada uma delas, ele vai descompactar e instalar na sua respectiva biblioteca aí das fontes do Mate, ok? Então é isso que ele está fazendo. Você pode ver que a cada 3 linhas ele faz o download, abre o arquivo CAB da fonte, extrai e já faz o download da próxima. Então é só a gente aguardar ele terminar de fazer de todas as fontes que ele tem aí. Pronto, agora ele está colocando as fontes nos seus devidos lugares. E pronto. Para a gente ver se as fontes realmente já foram colocadas, a gente pode, por exemplo, abrir aqui o Writer do LibreOffice. E assim que ele abrir, a gente vê se as fontes realmente foram instaladas. Como é a primeira vez que está sendo aberta, ele demora um pouquinho mais. Pronto, então a gente vai dar OK aqui. Veja que ele está em inglês, né? Então é uma coisa da nossa preparação de terreno, é justamente isso que eu vou ensinar para vocês, como é que a gente traduz aqui o LibreOffice para o português. Mas vamos ver aqui nas fontes, que é o que eu quero mostrar para vocês, que está aqui, ó, Arial, né? Vamos aqui para baixo ver a Times New Roman, tá aqui a Times New Roman, então as fontes de compatibilidade Microsoft já estão aqui. Pois bem, como é que eu vou traduzir então o nosso amigo aqui, o LibreOffice? Bom, nesse caso, existe já aqui no nosso guia, né? Mais em cima aqui logo no início, como é que você vai fazer a tradução dele. Eu até mostro num exemplo aqui, ó. Deixa eu só chegar lá. Chegar aqui. Tá aqui, ó. Eu mostro exatamente que existe aqui um pacote que você pode instalar. Mas aí vem a questão, como é que eu instalo pacote de outras aplicações que vão vir, né, em inglês e eu quero em português? Bom, nesse caso eu recomendo você fazer uma pesquisa simples no terminal dessa forma. Você pode usar o comando dnf search e mandar procurar tudo que for relacionado ao nome do programa que você vai utilizar. No caso eu estou pesquisando sobre o LibreOffice, então eu vou escrever aqui LibreOffice e vou esperar ele me trazer tudo com relação ao LibreOffice. E nesse tudo vai estar numa lista lá a biblioteca do idioma português Brasil, né? Então vamos localizar aqui. Tá aqui, ó, já localizei de cara logo, ó. É essa biblioteca aqui. Então, por exemplo, eu quero traduzir, vamos supor, o SM Player, né? Então eu dou lá dnf search SM Player. Então ele vai me trazer tudo que existe do SM Player. Então vamos supor que eu precise que o SM Player esteja num idioma específico, né? Então ele não me traz aqui, ó, ele me traz isso, os temas e só isso aqui, ó, tá? Mas ele não me trouxe o que é que precisa realmente para o SM Player ser traduzido. Nesses casos que você não sabe qual é o pacote específico, o que é que eu recomendo fazer? Apenas pesquisar na internet qual é o pacote em português daquele determinado programa. E ele te dando o nome do pacote, é só você instalar aqui no terminal o nome do pacote. Mas voltando ao caso do nosso LibreOffice, que a gente já sabe qual é o pacote, a gente vai dar o comando sudo install, sudo dnf install e o nome do pacote. Opa, acho que eu não peguei o nome não copiei o nome do pacote. Tá? Como a gente tem no nosso manual, eu vou pegar lá do nosso manual, ok? Que é esse pacote aqui, ó. Então, vamos dar um copiar e aqui a gente dá um colar, ok? Deixa eu só, colou 2 vezes e agora a gente vai instalar o pacote. Então é esse o formato, dá um dnf search com o nome do aplicativo, vê se tem alguma biblioteca no idioma, ou você pesquisa na internet qual é a biblioteca do idioma para aquele aplicativo e instala a biblioteca. Mas uma coisa é certa, pelo menos 70% das aplicações que você trouxer para cá por instalação já vão vir com o idioma correto, tá? Então é só agora dar sim aqui e ele já vai instalar
o suporte em português para o LibreOffice. É só a gente aguardar agora. Ele já baixou, agora vai fazer a transação de instalação de cada um deles. Pronto, já foi instalado. Então a gente pode agora conferir, abrindo novamente aqui o LibreOffice, né? E vamos ver se já está em português. Pronto, ó. Agora vem em português certinho, e não o português de Portugal, que às vezes vem aqui escrito guardar, né? Em vez de salvar, como Portugal é guardar e não salvar. Então, feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Já temos as fontes, né? As fontes Microsoft, que foi uma também das preparações do terreno que a gente vai precisar. E agora vem a questão de instalar os aplicativos externos, né? Pacotes externos, mas aí vai depender do que você queira instalar de pacotes externos. Aqui baixando outros temas visuais, a gente já fez, fontes do sistema também. Agora uma coisa interessante, ó, instalando as proteções de tela restantes. Bom pessoal, então a próxima coisa que a gente tem que fazer é adicionar mais proteções de telas ao nosso sistema, para que ele fique desse jeito aqui, ó. Como vocês podem ver, se eu entrar em proteção de tela, eu tenho aqui N proteções de tela já configurada, para quem gosta de proteção de tela. Que se não gostar, não precisa instalar. E o que acontece? Para mim ter toda essa lista, já que ele só vem com 5 proteções, eu tenho que fazer 2 procedimentos, tá? No nosso guia aqui ensina o primeiro procedimento, mas o segundo é muito parecido com esse. Então o que é que você vai fazer? Você vai dar esse comando aqui para instalar o X-Screensaver, que é um outro gerenciador de proteção de tela, mas a gente não vai utilizar ele, né? Vai continuar usando o do Mate. Então o que é que você faz? Você roda aqui o comando, peraí, deixa eu colocar aqui o comando, e adiciona aqui ao lado desse comando asterisco screensaver, cadê? Screensaver asterisco, ok? Então você coloca, por quê? Porque além do screensaver, ele vai trazer outras bibliotecas de proteção de tela para você ter a coleção completa, ok? Então vamos dar Enter aqui e vamos aguardar ele instalar a coleção que falta aí de proteção de telas, ok? Para ficar lá aquele conjunto enorme, como vocês viram, de proteção de tela. Ele já diz que já está tudo instalado, né? Não tem nada a fazer, como ele mostra aqui. Por quê? Porque do jeito que eu mostrei aqui, já tem tudo, já tem todas as listas. Então você fazendo esse comando, você automaticamente já vai ter aqui todas as proteções de tela que existem para o Mate, tá? Normalmente vem 5, mas com isso você vai ter todas. Bom, próxima etapa aqui do nosso tutorial, que é de sumar importância, é instalar o Java, tá? Eu digo para muita gente que o Fedora, eu acho ele tão perfeito, apesar de todos os problemas que ele tem, ele é o mais perfeito, porque até para instalar o Java ou atualizar é muito mais simples. Você só vai precisar mesmo é baixar o RPM do Java, que está lá, e depois de baixado você executa o pacote ou dá esse comando aqui para instalar o pacote, né? Então, primeiro a gente tem que ficar na dúvida, será que eu já tenho o Java instalado ou não? Para isso é muito simples de resolver. Você aqui no terminal, você escreve o comando java-version. Se aparecer algum release de algum Java, então você já tem algum Java instalado, né? Como a gente vai ver aqui, ó. Ele já mostra que ele já tem instalado o JDK Runtime Environment versão 8.0242. Agora o que falta a gente ver? Falta a gente ver se lá no site a versão que está lá é mais atualizada. Então vamos lá. Nós vamos abrir aqui uma guia. Nós vamos ver lá se tem versão mais atualizada. Certo? Ele diz aqui que não tem mais o JSE, né? Porque acabou a licença dele. E aqui ele mostra as versões que tem, né? Vamos ver se ele mostra aqui em cima. Versão tá aqui, a versão 8.241. Vamos comparar com a nossa.
a nossa é a 242 beta 8. Então quer dizer, nós temos já uma versão mais atualizada, então não há necessidade de instalar. Isso é que é bacana. Mais uma coisa bacana do Fedora Mate é que ele já vem com o Java instalado, o JDK, então você não precisa ter dor de cabeça para instalar o Java lá da Oracle. Por quê? Porque já está instalado aqui o OpenJDK, com a diferença que esse aqui é o Open, não é o da Oracle, tá? Então se você quer instalar o da Oracle, o que é que você vai fazer? Você vai fazer como está aqui no guia, né? Como eu mostro aqui no guia, você vai baixar o da Oracle e vai instalar. Mas eu lhe garanto que esse Java que já tem aqui, que é o OpenJDK, ele cumpre todas as funções primordiais para rodar aplicações Java. Só no caso de você ter uma aplicação ou uma IDE ou um ambiente de desenvolvimento específico que vai te obrigar a usar o Java da Oracle. Então você vai aqui no site do Java e baixa para instalar, ok? Bom pessoal, então a gente vai falar agora sobre o DNF Dragora, que eu falei lá no início do vídeo, né? Então a gente vem aqui em administração e vamos chamar o DNF Dragora. Como eu falei para vocês, ele não é um gerenciador de pacote muito amigável, né? Então às vezes você pode ter alguns problemas nele, e um deles é o povo esquecer aqui de colocar todos. Se você não colocar todos aqui, você praticamente não vai ver nenhuma pesquisa de pacote nem nada. E outra coisa importante é sempre você verificar aqui embaixo em Select All se ele está assim, dessa forma clarinha. Se tiver, é porque o programa está ocupado sincronizando repositórios. E você só vai poder fazer alguma coisa aqui quando esse Select All já estiver disponibilizado, que no caso não está. Mas antes dele disponibilizar, você já pode fazer qualquer outra pesquisa aqui em cima. Por exemplo, eu quero instalar o VLC. Então eu coloco aqui VLC e mando pesquisar, certo? Aí ele já me traz aqui alguma coisa, ó. Por exemplo, está aqui o pacote do programa que eu quero, que é o VLC, né? E aqui ele dá a explicação melhor sobre o pacote, o que é, certo? Então eu tenho um outro pacote, veja que ele tem aqui tanto no Free, como ele mostra aqui embaixo, né? Tanto no Free como também no Free Updates, que é uma continuação do repositório Free. E aí tem outros, né? Tem o plugin dele para torrent, para outras coisas, né? Mas o que eu quero mesmo é o VLC. Então o que é que eu vou fazer? Eu marco aqui na lista, certo? E assim que eu marcar os pacotes que eu quero, para instalar eu vejo se o aplicar aqui ele está disponível. Se estiver disponível, é só eu clicar aplicar e ele mostra quais as dependências adicionais que ele vai trazer. Muitas dessas aqui são dependências que já estão instaladas, tá? Nem tudo ele vai instalar, pode ser até que já estejam instaladas. E aí você dando OK, ele já vai fazer a instalação. Vai pedir, lógico, a tua senha de sudo. E aí ele vai fazer a instalação. Só que você acompanha essa instalação aqui nessa parte de baixo, nesse 0%. Ó. É aqui que você acompanha. Infelizmente o Dragora ele não te dá assim um aspecto mais detalhista do que ele está fazendo durante a instalação. É por isso que ele te dá aquela prévia. Por isso que eu prefiro muito mais fazer por comando, porque a gente sabe o que está acontecendo lá. Tá? Então você pode, não só por comando, mas também vir aqui para o DNF Dragora e fazer as coisas por aqui. Tá, pessoal? Vamos só aguardar ele terminar então a instalação, para a gente ver se o VLC vai estar lá na lista de programas e se vai funcionar corretamente, ok? Então vamos só aguardar aí. Pronto, ele vai agora, terminou a instalação, né? A gente vai ver agora aqui em som e vídeo, tá aqui o VLC, né, instalado, e bora ver se ele roda, se vai abrir. Se abrir de boa, então tá funcionando. Tá aqui ele funcionando, bonitinho, o VLC que todo mundo conhece, né? E tá aqui ele. Então, por hoje a gente fica aqui. Já vocês aprenderam sobre a instalação, como é que prepara o terreno, as bibliotecas básicas para instalar não só de visuais, mas também multimídia, as atualizações, como colocar o RPM Fusion, que são outros repositórios que é necessário para que ele funcione perfeitamente. E a gente se vê no nosso canal aí na próxima aula sobre a personalização visual do Fedora Mate. Fica aí um abraço do Panda, paz e amor para vocês e até mais, pessoal.